Você que nos assiste aí pelo canal do YouTube, seja abraçado, sinta-se abraçado. Receba o nosso abraço fraternal em nome de Jesus. Hoje uma noite especial, Dia dos Namorados, para quem namora e para quem é casado. E glória a Deus para aqueles que estiveram aqui, que estão aqui na verdade, adorando e louvando ao Senhor nesse dia frio e nesse dia especial. Sabe, queridos, sem mais delongas, eu tenho meditado, tenho ouvido, tenho visto algumas coisas que muitas vezes nós temos uma impressão errada naquilo que tange as coisas do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós achamos que somos cristãos e nós temos os superpoderes. Nada vai acontecer conosco, o Senhor vai nos livrar de todas as coisas, e vai mesmo, mas nós temos que entender que é no tempo dEle. Quando nós estávamos lá no mundo, longe do Senhor, nós não tínhamos como saber, como sair dessa situação toda, porque nós não tínhamos o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Então todas as vezes que nós passamos por alguma adversidade, o Senhor nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá revelação daquilo que nós precisamos fazer para sair dessa situação. Mas muitas das vezes, quando as coisas elas não dão muito certo na minha e na sua vida, nós decretamos que isso não veio do Senhor, que isso foi o inimigo que se levantou contra as nossas vidas. E quando as coisas dão certo, as coisas de fato veio do Senhor. Nós nos alegramos. E não é bem assim que nós podemos levar a nossa vida como cristãos. Porque a Bíblia, ela não nos promete nos livrar das dificuldades da vida, mas ela nos orienta como enfrentar as dificuldades da vida no nosso dia a dia. E acima de tudo, ela nos orienta a enfrentar e nos dá a coragem através da nossa fé para enfrentar esses dias maus. E como têm sido os dias maus nos dias de hoje? Os dias têm sido trabalhosos. Como o apóstolo Paulo disse ao seu filho Timóteo na fé, nós estamos vivendo esses dias trabalhosos. Mas ao invés de nós, cristãos, fugirmos das pressões ou até mesmo das perseguições no dia a dia, a mensagem que a Bíblia nos ensina e nos dá, uma mensagem central, é para que nós podemos enfrentar essas situações adversas com confiança em Deus e com o seu plano para as nossas vidas. Qual é o plano que Ele tem para mim e na sua vida através dessas adversidades? No momento da adversidade e perseguição, o mais importante na minha e na sua vida é confiar em Deus. É continuar centrado em oração nos desafios que nos estão sendo propostos para mim e para você. Nós temos que saber que nós não estamos sozinhos nesta batalha. Em momentos de adversidade, é o momento de nós intensificarmos as nossas orações. É o momento de nós intensificarmos a nossa leitura na palavra do Senhor. É o momento de nós intensificarmos o nosso jejum. Entregar ao Senhor jejum não é apenas achar que nós vamos obter algo do Senhor como bem material, mas o jejum é para nós estarmos alinhados com o nosso espírito daquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. E somente a palavra do Senhor, ela pode nos fornecer o conforto, o encorajamento durante esses tempos difíceis. E olha só, alguns exemplos da palavra do Senhor, que está escrito lá em Filipenses capítulo, não precisam abrir, só acompanhem. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Um outro texto sobre nós entregarmos as nossas preocupações a Deus, está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, que vai dizer: entreguem
todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida ou cuidará de vocês. Um outro texto vai falar sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança, que é um texto bem conhecido em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. A palavra do Senhor também vai dizer lá em Josué que nós temos que ser fortes e corajosos. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Percebam as promessas do Senhor em meio às nossas dificuldades. Muitas vezes nós nos apegamos às dificuldades e esquecemos das promessas do Senhor na minha e na sua vida. Isso são só alguns textos com essas promessas, com esse encorajamento para mim e para você, para que nós não venhamos nos desanimar no momento da adversidade. Nós temos que perseverar na nossa fé. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4, vai dizer assim: meus irmãos, tenham a mais alta alegria quando vocês enfrentarem muitas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E deixem a perseverança agir até o fim, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Percebam, irmãos, alguns versículos, e óbvio que a Bíblia está cheio desses versículos de encorajamento para mim e para você, para que nós não venhamos desistir. Embora o mundo lá fora faça com que a gente tente desistir dia após dia, mas a promessa, a palavra do Senhor está nos encorajando a persistir, a caminhar mais uma milha. Não desista, irmãos. Não desista. E o texto que nós vamos ler aqui nesta noite é exatamente isso, é um texto de encorajamento, é um texto que nós precisamos entender e compreender a fundo, para que nós possamos, de fato, discernir aquilo que o Senhor está querendo de mim e está querendo de você. Embora muitas vezes queremos agir com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, achando que nós podemos fazer alguma coisa e nós não podemos. Homens e mulheres da Bíblia nos mostram que isso não é possível com a nossa própria força. É só através do nosso Deus, através daquele que nos separou, daquele que nos santificou, daquele que nos resgatou do lamaçal da perdição e nos colocou na maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos capítulo 55. Salmos capítulo 55. O título aqui da minha Bíblia está dizendo aqui: confiança em meio à perseguição. É um Salmos de Davi, um dos, entre muitos que ele escreveu. E diz assim: dá ouvidos, ó meu Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Gravem esse verso 7. Risquem aí. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. E os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. A destruição no meio da cidade, das suas praças, não se afastam da opressão e o engano, porque não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele me esconderia. Mas é você, homem igual, meu companheiro e meu íntimo amigo.
Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e os vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele e violou a aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém o coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançará na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Sabe, queridos, esse salmo, como eu disse no início, é um salmo do rei Davi, como muitos outros que ele escreveu. É uma oração de Davi pedindo ajuda por conta daquilo que os inimigos estavam fazendo contra ele, ou seja, estava perseguindo ele, estava querendo matá-lo. E pasmem, querido, esse inimigo que ele estava dizendo era o seu próprio filho Absalão, o seu próprio amigo conselheiro, que era o Aitofel. Esse texto, essa história, ela está lá a partir de 2 Samuel, capítulo 11, depois vocês podem acompanhar toda essa história. Nós vamos apenas passar alguns versículos lá em 2 Samuel, para nós entendermos de fato essa história. Mas esses salmos que Davi escreveu está falando exatamente dessa história, dessa perseguição do seu filho Absalão e do seu conselheiro Aitofel. Os sofrimentos de Davi se tornaram poesia. Como assim poesia? Sim, poesia inspirada pelo Espírito Santo, porque se tornou fonte de consolo para o povo de Deus ao longo de todos os séculos. Imaginem se Davi não tivesse passado por tudo isso que ele passou, você acha que ele teria escrito esses salmos para mim e para você hoje? É óbvio que não. As traições que Davi sofreu não serviria de conforto ou até mesmo de encorajamento para mim e para você. Se não também Paulo não tivesse sofrido nas prisões como ele sofreu, como é que ele escreveria as cartas que estão dispostas para mim e para você nos tempos de hoje? Percebam, irmãos, todos esses que eu estou citando foram aqueles que sofreram perseguições. Sofreram perseguições. Se não existisse o exílio do apóstolo João lá na ilha de Patmos, o livro de Apocalipse não existiria para mim e para você. Em outras palavras, irmãos, Deus, ele permite às vezes que a gente passe pelo vale, mas também nos assiste no nosso sofrimento. E ele também nos livra dos nossos perigos e transforma toda essa adversidade em experiências dolorosas para que a gente possa compartilhar com outras pessoas. Para que a gente possa ser instrumento de consolo para aqueles que estão passando por esta mesma situação ou por esta mesma angústia. Vou tirar minha blusa. Nem o ar-condicionado está resolvendo. Estou sentindo minha orelha queimar. Minha avó dizia que quando é a orelha direita, estou falando bem. A esquerda estão falando mal, mas as duas estão queimando. Brincadeiras à parte, apaguem, voltem aqui no texto. Pronto. Como eu disse, queridos, esse Salmo 55 ele começa com uma súplica do rei Davi para o Senhor, para que
o Senhor não se esconda da face, para que o Senhor ouça a sua oração, a sua súplica. E muitas vezes nós estamos como o rei Davi: Senhor, parece que o Senhor não ouve a minha oração. O que está acontecendo com o Senhor, que eu estou clamando há tantos dias, há tantas semanas, ou há tantos anos, que essa coisa não acontece, essas dificuldades que eu tenho passado continua. Quantas vezes eu e você temos feito como Davi fez aqui no verso 1: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. E não só esses salmos de Davi, mas tem outros salmos que vai falar a mesma coisa, lá no Salmos 10, o Salmos 13, o 27, o 44, o 69 e tantos outros que Davi escreveu. Davi, ele sabia que tudo isso que ele estava passando, sabe por conta de por que ele estava passando por essa situação toda, irmãos? Com seu filho Absalão, é porque como pai ele foi negligente na sua educação, irmãos. Nós temos que entender e compreender aquilo que aconteceu lá no capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Foi quando ele traiu Urias, o soldado. Matou de fato Urias para ficar com a sua esposa, Batseba. Foi por conta dessa situação que está lá escrito no capítulo 11 de 2 Samuel. Foi isso que deixou o seu filho Absalão irritado. Mas, queridos, depois que isso aconteceu, eu queria que vocês abrissem lá 2 Samuel capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 9. Nós conhecemos bem essa história, irmãos. Quando Davi cometeu o adultério com Batseba, o profeta Natã foi até ele confrontá-lo. E olha só o que diz a palavra do Senhor. O verso 9: porque então você desprezou a palavra do Senhor? Natã, o profeta Natã dizendo para Davi: você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias o heteu. Você o matou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena a luz do dia. Sabe quem que deitou com as concubinas de Davi, irmãos? Foi o seu próprio filho Absalão. Percebam, mas em seguida, Davi ele vai dizer que pecou contra o Senhor e contra a nação, e pediu perdão daquele pecado que ele cometeu. Mas, querido, a espada ela não se apartou da sua casa. Quando nós nos vemos em meio a dificuldades, a primeira coisa que nos ocorre, que vem à nossa mente, é correr fora dessa situação toda. Foi isso que aconteceu com Davi, como nós lemos lá no capítulo 55. Como nós podemos, muitas vezes nós dizemos, como nós podemos sair dessa situação? Mas na verdade, a nossa pergunta é: como podemos aprender com essa situação? O mais fácil seria, de fato, fugir dessa situação toda, irmãos. O mais fácil, de fato, seria se esconder em algum lugar, em alguma montanha. Mas não, queridos. Nós temos que enfrentar o nosso problema, as nossas dificuldades. Davi, ele quis fugir, mas ele enfrentou esse problema. Davi havia aprendido algumas lições, algumas estratégias, enquanto se escondia lá de Saul no deserto. E também queria se esconder do seu filho, que estava querendo matá-lo. O coração humano, irmãos, ele anseia por refúgio.
O coração humano, ele anseia por lugar seguro e tranquilo. O coração humano, ele anseia ficar longe de problemas, irmãos, longe de dificuldades, longe de fardos da vida. Mas o que isso que nós estamos passando, o que você está passando, você tem aprendido? Em 1 Reis, capítulo 19, não precisam abrir. Se vocês lembrarem da história, vocês vão ver que Elias também tentou fugir, ao invés de exercer o seu ministério. Aonde ele foi se esconder? Dentro de uma caverna, irmãos. O profeta Jeremias também quis se esconder numa estalagem sossegada, aonde ele pudesse se abrigar dos perversos ao seu redor. Isso está lá escrito em Jeremias 9, 2-6. Mas quando Jeremias ele teve a oportunidade de sair de Judá, ele mostrou que de fato era um verdadeiro pastor e permaneceu com o seu povo. Temos que enfrentar as nossas dificuldades, os nossos anseios. Sabe, queridos, o texto está dizendo aqui que as pombas, elas podem voar em lugares distantes e buscar refúgio nos lugares mais altos. Mas eu e você não precisamos ser como pombas para voar longe da tempestade. Na verdade, nós precisamos voar como asas, como águia, em cima da tempestade. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós temos um manual de instrução, que é a Bíblia. Como eu disse lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 14, Davi ele fugiu de Jerusalém, ele se abrigou lá no deserto, ao lado do Jordão, e pasmem, querida, sabe qual era o nome desse lugar? Maanaim. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 17, versos 22-24. Nós podemos olhar para as nossas circunstâncias ao nosso redor e saber como. O Senhor vai nos dar as estratégias de como sair dessa situação. Davi, ele não se negava a encarar a realidade, mas ele sabia o que se passava ao seu redor. Ele sempre dirigiu as grandes operações com competência, digno da sua reputação, irmãos. Davi nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Ele sempre confiou no Senhor. E aqui nesse texto que nós lemos, ele pediu a ajuda ao Senhor. Ele pediu que o Senhor causasse a confusão no arraial do inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Vocês podem anotar, está lá no capítulo 15, 31 de 2 Samuel. O Senhor usou também um amigo de Davi, Usai, para influenciar Absalão e rejeitar o conselho do seu amigo Aitofel, o que por fim levou à derrota daquele povo, do exército rebelde. Aitofel era o seu amigo mais próximo, era o seu conselheiro, irmãos. O texto está dizendo aqui que ele era amigo íntimo, olha só. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos, queridos, eles adoravam ao Senhor. E olha só o que o amigo fez com Davi, traiu ele. Queria se juntar ao seu filho Absalão, tramando a morte do rei Davi. Mas a promessa do Senhor, ela se cumpre, irmãos. Porque quando Jessé, o filho de Jessé, Davi, estava lá cuidando da sua ovelhinha, o último filho, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé ungir lá o rei de Israel, havia uma promessa, irmãos, e o Senhor cumpre a promessa do Senhor. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Davi, quando ainda estava em Jerusalém, ele pôde ver com seus próprios olhos a violência e os conflitos, à medida que ele se posicionava de um lado. Ele pôde ver com seus próprios olhos que o seu filho Absalão queria matá-lo. E o versículo 10, aqui do Salmo 55 que nós lemos: dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade, irmãos. É exatamente isso que tem acontecido aí fora, irmãos. Corrupção e maldade.
Mas nós, como cristãos, nós temos que nos posicionar. Como eu disse, os dois, Davi e seu amigo Aitofel, haviam adorado o Senhor juntos, mas ele estava aconselhando o seu filho a ir contra o seu pai. Nos versos 20 e 21, Davi fala novamente de Aitofel, mencionando que ele rompeu uma aliança de sua amizade com seu discurso persuasivo. Mas mais uma vez, o Senhor usa uma pessoa improvável, irmãos, para neutralizar os planos dos inimigos. Absalão foi derrotado e Davi foi poupado. Um pouco mais à frente do capítulo 15, quando Absalão é morto, Davi ele chora pelo seu filho. O retrato desse versículo 15 nos lembra o julgamento de Deus de Corá, de Datã e Absalão, de Abirão, lá em Números capítulo 16, 28 a 33, foram rebeldes, irmãos. Percebam que nós não podemos ser rebeldes. E muitas vezes, quando nós passamos pela adversidade, nós reclamamos, nós murmuramos. Nós não queremos passar por essa situação. Queremos nos esconder. Mas nós podemos olhar para o Senhor e confiar nele, irmãos. Nós podemos confiar nele, porque ele sabe mais do que eu e você sabemos. Às vezes, ou quase sempre, temos a esperança de encontrar uma forma rápida de escapar das perseguições ou dos conflitos do dia a dia. E muitas vezes nós achamos importante tentar entender ou compreender os nossos sentimentos ou circunstâncias. Mas quero te dizer algo aqui nesta noite. O mais importante é olhar para o Senhor e pedir a ajuda dele, como Davi fez aqui. Davi, diante da perseguição do seu próprio filho, estava de mãos atadas, irmãos. Não podia comandar o exército na batalha naquele momento, mas ele podia fazer o que era principal: orar a Deus para que o Senhor derrotasse as forças rebeldes, para que derrotasse os inimigos que estavam perseguindo ele. O que aconteceu? O Senhor respondeu a sua oração. Olha só o que está escrito lá no verso 16. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha a certeza de Davi, olha a confiança de Davi na palavra: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Foi exatamente o que aconteceu. A oração tem poder, irmãos. A oração resolve. Quando nós nos prostramos aos pés do Senhor, o Senhor move céus e terra em nosso favor. Lá em Daniel, no capítulo 6, se não me engano, no verso 10, nós vamos ver que Davi orava 3 vezes por dia, irmãos. Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10. Falei Daniel pensando em Davi. E aqui também mostra no verso 17: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, nós temos que o tempo todo estar em oração, irmãos. Orai sem cessar, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses. Paulo também nos ensina a orar sem cessar. Davi estava tão certo que o Senhor ouviria a sua oração e os resgataria, pois ele estava entronizado no céu, irmãos, ele estava ligado no céu. O trono de Davi corria perigo, mas o trono de Deus estava seguro, irmãos. Estava seguro. Durante os anos difíceis da perseguição, Davi havia passado várias mudanças, aprendido várias coisas, mas o que ele mais aprendeu foi confiar no Senhor. O que nós precisamos é confiar no Senhor em meio às dificuldades.
Não temos para onde fugir. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 6 vai dizer assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago, capítulo 1, verso 16 e 17 diz assim: não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É óbvio que Absalão, seu filho, ele viveu no luxo do palácio do rei, irmãos. Teve todas as oportunidades possíveis e as impossíveis. Mas ele não tinha o mais importante, tinha fé. Ele não tinha fé e nem temor do Senhor. Uma vida próspera pode ser fácil até nos vermos em meio à tempestade e descobrirmos como estamos despreparados. Pois o que a vida faz conosco depende do que ela encontra dentro de mim, dentro de você. É o que vai fazer a diferença. Vejam o que está escrito lá no versículo 22 do capítulo 55. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tem algum justo aqui nesta noite? Justo é aquele que foi justificado pelo Senhor, irmãos. Todos nós fomos justificados pelo Senhor. Todos nós, todos nós. Esse versículo 22 é a mesma promessa que está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Salmos 33, versos 9 e 11 vai dizer assim: pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Vou repetir o Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É uma certeza, irmãos, para mim e para você. A felicidade e o sucesso de Davi eram provenientes do Senhor e não da força do braço dele. Porque nós sabemos da história que Davi era um exímio guerreiro, um exímio soldado. E quando ele passou por esses momentos de dor e tristeza, o Senhor, ele continuou no controle da situação, no controle de todas as coisas. Sabe, queridos, e eu já estou caminhando para a conclusão, para nós orarmos. Esses salmos aqui que nós lemos, e eu convido a você a meditar nesse Salmo 55, para que você de fato se aprofunde naquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer me ensinar, quer te ensinar também. Ele nos ensina que nós precisamos ter duas convicções inabaláveis. E essa convicção está escrito lá no verso 22 e 23. A primeira convicção que eu e você precisamos ter é a nossa fé em Deus. E a nossa segunda convicção que nós precisamos ter é que Ele vai julgar os rebeldes, irmãos. Olha só o que está escrito lá no verso 22 e 23. Mais uma vez, lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançará na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti.
Esse é um conselho para mim e para vocês, irmãos. Nós precisamos descansar. E além de descansar, nós precisamos confiar no Senhor. Davi, ele tira nesse momento os olhos de si mesmo para dar conselhos aos que estão vivendo nessa mesma circunstâncias. Há momentos na minha e na sua vida que nós não podemos mais cuidar de forma segura de nós mesmos, queridos. Nós não conseguimos cuidar de nós mesmos, mas o Senhor cuida de mim e cuida de você. Mas por isso, ou para isso, nós precisamos confiar nele. Confiar no seu cuidado. Confiar nas suas promessas. Porque ele está dizendo que o justo não será abalado. E nós estamos nos abalando por poucas coisas. Poucas coisas têm nos abalado. Poucas coisas têm nos tirado da presença do Senhor. Poucas coisas têm nos tirado da presença dEle, de orarmos, de meditarmos. Estouramos facilmente. Os nossos galhos, eles podem até ser açoitados pelo vento da adversidade, mas as nossas raízes, elas têm que estar firmemente plantadas em Deus, irmãos. Tem que estar plantadas em Deus. Como a nossa casa, onde a nossa casa está construída, na rocha ou na areia, irmãos. Se ela estiver na areia, qualquer ventinho vai derrubar. Mas se ela estiver na rocha, irmãos, pode ventar, pode vir o furacão, pode vir a tempestade que for, nós não vamos cair. Nós não vamos nos abalar. É por isso que nós precisamos voltar a confiar no Senhor, a depositar a nossa confiança nele. No começo, Davi estava dizendo aqui: dá ouvidos, ó meu Deus, à minha oração. Ou seja, ele estava desesperado. Como é que ele iria contra o seu filho Absalão? Ele poderia até matar o seu amigo Aitofel, mas o seu filho Absalão, como é que ele iria matar? Ele poderia, com certeza, mas ele deixou nas mãos do Senhor, para que o Senhor cuidasse, e o Senhor fez. Como nós lemos lá em 2 Samuel capítulo 12, a partir dos versos 9. E eu queria encerrar, irmãos, queria convidar a igreja a ficar em pé. Lá em Salmos, para nós finalizarmos, capítulo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra.
Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E aí no fim, lá no 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guie pelo caminho eterno, irmãos. Sabe, queridos, não adianta eu e você fugirmos. E esse é o tema da mensagem desta noite. Não adianta nós fugirmos. Aonde quer que nós pensamos ir, o Senhor vai estar conosco. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesta noite. Que você meditasse naquilo que nós falamos aqui. Talvez você nesta noite tenha tentado fugir da presença do Senhor por conta das pressões, por conta dos problemas, das adversidades. Mas eu quero te dizer, não fuja dele. Faça como Davi fez. Confia nele. Nós precisamos confiar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Apesar de nós, que somos fracos, falhos e pecadores, pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, pelas vezes que queremos fugir, ó Pai, dos problemas, queremos ficar na nossa zona de conforto. Mas, Pai, em nome de Jesus, a sua palavra nos diz que nós temos que ser fortes e corajosos. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a depender do Senhor, ó Pai, e não depender da força do nosso braço, e não depender na força do nosso poder, não depender da nossa inteligência, não depender, ó Pai, de tudo aquilo que é nosso, mas depender de tudo que é seu, Pai. Confiar na sua palavra, Senhor, confiar nas tuas promessas, Senhor, confiar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, naquilo que o Senhor prometeu, Senhor, em nome de Jesus, para cada um de nós. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entregar, ó Pai, todas as nossas preocupações ao Senhor, porque o Senhor há de cuidar de nós, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Cada família aqui representada, as famílias que nos assistem pelo canal do YouTube, Senhor, em nome de Jesus, gera em nós, ó Pai, este temor e este tremor, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos entender e compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor fala na sua palavra, Senhor, na profundidade, Senhor, da sua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a experimentar algo, Pai, que ainda nós não experimentamos, Senhor. Nos leva, Senhor, nos lugares seguros, ó Pai, em lugares tranquilos, ó Pai. E esse lugar é o Senhor, Pai. Esse lugar é o teu coração. Pai, em nome de Jesus, não queremos ser mais os mesmos. Tira, Senhor, todo pensamento, Pai, que não te agrada, que não te exalta, Pai. Senhor, as palavras, Senhor, dos nossos lábios, ó Pai, que não tem glorificado o teu nome, Senhor. Que muitas vezes, ó Pai, nós declaramos que confiamos em Ti, mas na primeira adversidade, no primeiro problema, nós desistimos, ó Pai. Nós queremos fazer com a nossa própria força do nosso braço. Aqui estão, Senhor, os teus filhos. Aqui estão os teus escolhidos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, sondar o nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor, esquadrinhar a nossa mente. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, limpar o nosso coração, Pai. Tirar, ó Pai, toda a amargura. Tirar, Senhor, em nome de Jesus, toda a preocupação. Tirar toda a ansiedade. Tirar tudo aquilo, Pai, que tira a nossa paz. Que nos tire da sua presença, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, Pai. E acima de tudo, Senhor, em ouvir a sua voz, queremos obedecê-la, Pai. Queremos te obedecer, ó Pai, em nome de Jesus.
Gera em nós, ó Pai, esse desejo, ó Pai, de cada dia mais buscar a Tua palavra, meditar na Sua palavra. Que nós não venhamos apartar deste livro da lei, que nós possamos meditar nela de dia e de noite, Pai. Toma nas Tuas mãos, Pai. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada família aqui representada. Nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares. Guarda os nossos filhos. Guarda a nossa casa. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, as famílias que aqui congregam, Senhor. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os filhos. Abençoe, Pai, as crianças. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada ministério desta igreja, Pai. Que nós possamos, ó Pai, experimentar o sobrenatural do Senhor em todas as nossas áreas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.